Vamos lá para uma resolução da Baiana de Medicina 2019.2, segunda fase. Primeira questão, uma questão falando a respeito da hipótese quimiosmótica de Peter Mitchell, que fala a respeito do fluxo de elétrons e principalmente do acúmulo de hidrogênio entre uma região intermembranar, onde cloroplastos e mitocôndrias. E a perguntinha da questão é a seguinte: qual é a propulsão? O que é que proporciona justamente a energia? Qual é a energia utilizada para que ocorra um fluxo de elétrons e principalmente o acúmulo de hidrogênio na região intermembranar que possibilite a geração de ATP, tanto no processo mitocondrial quanto no cloroplasto? Todo mundo sabe que as mitocôndrias apresentam duas membranas. A membrana interna apresenta invaginações chamadas de cristas mitocondriais. É lá que ocorre o quê? O processo de fosforilação oxidativa, ou também chamado de cadeia respiratória. E o que acontece nos cloroplastos? Nós temos as membranas do cloroplasto internas, chamadas de tilacoides. E lá também acontece um fluxo de elétrons, mas só que lá tem um detalhe, Lá a presença da chamada clorofila, o complexo antena, que absorve a energia luminosa, o fóton de luz acaba quebrando molécula de quê? Água. Como é que isso é chamado? Fotólise. Então, na fotossíntese, a energia propulsora vai ser a fotólise, que vai quebrar o quê? Água, liberando o quê? Hidrogênios e elétrons. Na respiração aeróbica, qual é o processo propulsor? Oxidação de compostos o quê? Orgânicos, principalmente quem? Glicose. Quebrando glicose, eu vou ter lá liberação de dióxido de carbono e o que mais? Hidrogênio, liberação de elétrons. E aí o que acontece? Olha só, esse hidrogênio vai ser bombeado para uma região intermembranar, lá da mitocôndria ou dos tilacoides, vai ficar com uma concentração maior, e aqui, como é que ele vai ser bombeado? É pelo fluxo de elétrons através de carreadores, principalmente quem? Citocromos. Esse hidrogênio, em alta concentração, ele vai ter que passar por uma enzima chamada de ATP sintase. A passagem de hidrogênio aqui por esse fluxo contínuo proporciona a ligação de ADP mais P formando quem? ATP. Isso aqui a nível de membrana, lá nos tilacoides e na membrana das cristas mitocondriais. Então, qual é o elemento propulsor para a formação de ATP, para esse fluxo, favorecer a formação do ATP lá nas mitocôndrias e cloroplastos, na fotossíntese, a fotólise, porque vai quebrar molécula de água, liberando oxigênio e H+. Aqui, oxidação de moléculas orgânicas, principalmente de quem? Glicose. Quebrando glicose, libera dióxido de carbono e hidrogênio. Hidrogênio passa, vai ser bombeado aqui para uma região intermembranar, maior concentração, passa através da ATP sintase, gerando a condição de sintetizar ATP a partir de ADP mais P. Ok? Questão 2 da segunda fase da Baiana de Medicina. E a questão 2 fala a respeito de síntese proteica. Nós sabemos que a síntese proteica acontece quando o RNA mensageiro ele vai ser lido pelos ribossomos na região citoplasmática. Esse RNA, que é uma cópia de um determinado trecho do DNA, ele pode ser lido por ribossomos que são livres e aderidos. Os ribossomos livres, nós sabemos que ele vai sintetizar proteínas para a própria célula. E os aderidos ao retículo endoplasmático, ele vai produzir proteínas justamente para exportação. Aí vem a perguntinha: por qual motivo os ribossomos livres não se aderem ao retículo endoplasmático, Porque o ribossomo que está lá livre não vai se aderir ao retículo endoplasmático, e sim ribossomos específicos que sabem de que maneira que eles vão identificar a proteína que vai ser produzida para exportação. Bom, para isso, para resolver essa questão, tem que lembrar de uma coisa. Os ribossomos que vão ficar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, eles precisam ter um peptídeo sinalizador, ok? Esse peptídeo sinalizador que está presente ao ribossomo, está ligado ao ribossomo, ele vai ser reconhecido por um receptor de membrana do retículo granular, do retículo rugoso. Não esqueçam que o retículo granular é uma organela membranosa. Membrana interna também é o quê? Fosfolipídica. Então, essa membrana, fosfolipídica proteica, que é
lipoproteica, essa membrana tem também receptores de membrana. E aí o ribossomo com peptídeo sinalizador se liga a esse receptor, ok? Ocorre uma transferência energética para que ocorra o que nesse exato momento? Existe uma proteína acopladora na membrana que o ribossomo se liga a ela e aí começa justamente o processo de tradução ou síntese proteica, que vai envolver ribossomos, RNA mensageiro e RNAs transportadores. Então, a proteína que está sendo sintetizada, né, o polipéptido que está sintetizado, vai cair aqui no lúmen, na parte interna do retículo granular, que vai ser depois empacotado, mandado para o Golgi, vai receber um sinalizador também, né? E aí vai ser exportada. Mas para que essa proteína caia aqui dentro, seja produzida aqui para dentro do retículo granular, o ribossomo tem que ter um sinalizador específico, é o chamado peptídeo de sinalização. Os ribossomos livres não vão apresentar essa estrutura e ele se acopla aos RNAs ribossômicos também específicos para fazer o processo de tradução. Então, para responder essa questão, tem que lembrar desse detalhe. O retículo granular tem receptores específicos, o ribossomo tem que ter um peptídeo sinalizador e aí ocorre o acoplamento para que ocorra a síntese para proteínas de exportação, enquanto que os livres vão produzir proteínas para a própria célula. Valeu? Resolução da questão 3 da segunda fase da Baiana de Medicina 2019.2. Questão sobre glicemia. A glicemia é a taxa de glicose na circulação sanguínea. Nós sabemos que o normal, dentro de um parâmetro pré-estabelecido, é de 90, o quê? 90 miligramas de glicose por decilitros de sangue. Em torno disso aí. Né? Então, o indivíduo um pouco acima disso, né, ele já começa a ter, né, uma preocupaçãozinha, porque ele precisa manter uma estabilidade. Se for crescente, ele tem que buscar logo uma ajuda, porque não pode estar ultrapassando, porque excesso de açúcar no sangue pode causar uma série de problemas. Problema na visão, retinopatia, problema dos rins, problema até mesmo nas artérias, formação de ateromas, né, que é a obstrução das artérias, aumento de pressão circulatória. Então, o controle glicêmico é fundamental. E o nosso controle glicêmico é feito pelo pâncreas. O pâncreas é um órgão que apresenta dois tipos celulares que controlam a glicemia. Células alfa produzem o glucagon, que é um hormônio que vai simplesmente favorecer a disponibilidade de glicose na circulação. E tem as células beta que produzem o quê? Insulina. Essas células chamadas de ilhotas de Langerhans, elas fazem o seguinte, trabalham de forma antagônica. Esses hormônios trabalham de forma, né, contrária. A insulina favorece a entrada de glicose nas células, né? E também a conversão da glicose em um elemento de armazenamento, que é o chamado glicogênio, que fica armazenado onde? No fígado e dos músculos. Enquanto que o glucagon, ele vai converter o glicogênio em glicose que vai ser disponibilizado na circulação, causando a chamada hiperglicemia e esse aqui causa a chamada hipoglicemia. E a questão pergunta o seguinte, né? A importância de fazer o exame da chamada hemoglobina glicada. O que significa isso? O excesso de glicose na circulação faz com que a glicose comece a se ligar quimicamente a algumas proteínas, principalmente quem? A hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína quaternária que apresenta um grupo M, né, que é justamente o grupo M formado por quem? Pelo ferro. Então, a proteína terciária ligada pelo ferro forma uma proteína quaternária, onde que a glicose pode se ligar à hemoglobina, a essa proteína. E o que é que vai acontecer? Essa proteína fica associada à glicose, chamada de proteína glicada ou hemoglobina glicada, certo? A hemoglobina está dentro de onde? Das células sanguíneas, chamadas de hemácias. As hemácias são célulazinhas, né, anucleadas, células que são discoides, achatadas, né? Elas são bicôncavas e a hemoglobina fica no interior das hemácias. Várias proteínas dessas aqui dentro, com a função de quê? Transportar os gases. E aí, veja só, uma hemácia, ela não tem núcleo. Hemácia de mamíferos é anucleada. E qual a vantagem e desvantagem? Vantagem de hemácia ser nucleada, ela tem seu metabolismo normal,
teria um tempo de vida maior, né? E qual foi a questão, a perda do núcleo? Fundamental no processo evolutivo, porque ao perder o núcleo, que ocupa cerca quase de 1/3 do volume da célula, a célula ganhou mais espaço para quem? Para mais hemoglobina, maior transporte de quem? Oxigênio. Só que aí tem um detalhe, a célula tem um tempo de vida reduzido. Em torno de 90 a 120 dias, a hemácia começa a envelhecer e é destruída principalmente onde? No baço, no fígado, destrói essas hemácias envelhecidas. Beleza? Então, na questão fala, um prazo de 90 dias para avaliar a hemoglobina glicada. Então, imagine, esse tempo é o tempo médio de vida de uma célula sanguínea, nesse caso a hemácia. Então, se você faz o exame de hemoglobina glicada, você vai perceber que num período, se existe lá o percentual alto de hemoglobina glicada, significa dizer que o indivíduo está com percentual durante um bom tempo de glicose onde? Na circulação, e ela está se associando a quem? A hemoglobina. Ok? Então, a hemoglobina glicada, ela representa uma forma muito interessante de avaliar pessoas que têm diabetes, justamente porque ele pode não perceber a glicose sanguínea, pode estar baixa, mas a glicose associada à hemoglobina está alta, indicando que está existindo uma variação da concentração de glicose na circulação desse indivíduo, e essa concentração a mais de glicose faz com que ela se ligue a essas proteínas que são a hemoglobina. Então, aí dá para fazer um traço, dá para investigar justamente esse processo de pico de glicose em algumas situações. Beleza? Questão número 4, falando sobre calcemia. Concentração de cálcio na circulação e ou nos ossos. Olha só que interessante. Nossos ossos apresentam a chamada matriz óssea, que é formada por minerais, como é o caso de cálcio, magnésio, fosfato e algumas proteínas. O nosso sangue, né, aqui está representado como se fosse um vaso sanguíneo, também precisa do cálcio. Para quê? Coagulação sanguínea. Legal? A atividade muscular também precisa do cálcio lá presente. Ok? Então, o cálcio tem que estar nos ossos, é um reservatório natural, é o local de armazenamento do nosso cálcio, são os ossos, e a circulação também precisa dele. Então, é necessário haver o quê? Uma regulação, para não ter muito cálcio, nem na circulação, nem somente onde? Nos ossos. Quem atua para haver esse equilíbrio são dois hormônios, a calcitonina e o paratormônio. Esses dois hormônios são oriundos de onde? Da tireoide e da paratireoide. A tireoide produz a chamada calcitonina, né? Nas células parafoliculares, a calcitonina faz o seguinte, ela favorece a manutenção de cálcio onde? Nos ossos, porque é um hormônio hipocalcemiante que vai ativar células chamadas de osteoblastos. Os osteoblastos são células que vão formar a matriz óssea. Para formar a matriz óssea tem que ter o quê? Minerais, cálcio, magnésio, fosfato. Então, elas são capazes de absorver esse cálcio para formar a matriz óssea. Então, na questãozinha fala sobre isso, né? Principalmente falando dos hormônios que vão atuar, a vitamina D, que a gente vai falar sobre ela, né? E as células. Então, os osteoblastos são estimulados pela calcitonina a secretar a matriz óssea, né? Retendo maior concentração de quê? De cálcio. Então, ela retira cálcio da circulação e vai colocar nos ossos. Osteoblastos fazem isso aí. Beleza? A vitamina D entra onde? A vitamina D, ela aumenta a absorção de cálcio lá no intestino. Você ingere alimento rico em cálcio, peixe, leite, ovos, vegetais verdes, né? E aí esse cálcio é facilmente absorvido no intestino, graças à vitamina D e um outro hormônio. O paratormônio também estimula melhor absorção de cálcio no intestino. Quem produz o paratormônio? A paratireoide. A paratireoide são pequenas glândulas inseridas na tireoide, que é uma glândula que se situa onde? Na região anterior da traqueia. Então, a tireoide é uma glândula que tanto o homem quanto a mulher vai ter tireoide. Essa glândula produz, né, a tireoide, a calcitonina, e as paratireoides produzem o chamado paratormônio. O paratormônio faz o contrário, é antagônico. Ele vai favorecer a retirada de cálcio dos ossos para colocar onde? Na circulação. Então, ele faz o processo inverso. Ele é hipercalcemiante, né? Porque ele vai aumentar a taxa de cálcio na circulação. Ele faz uma outra coisa também. Além de favorecer a absorção de cálcio lá no intestino para cair na circulação, faz também o aumento da reabsorção de cálcio lá no néfron. Então, o paratormônio,
ele age de forma antagônica, mas só que ele estimula quais células? Tem células aqui nos ossos chamadas de osteoclastos. Essas células são responsáveis por fazer absorção óssea, né? Destruir células envelhecidas, retirar parte da matriz óssea. Então, ao absorver cálcio, esses osteoclastos disponibilizam esse cálcio para a circulação. Então, o paratormônio estimula os osteoclastos a liberar cálcio para a circulação, enquanto que a calcitonina estimula os osteoblastos a reter cálcio nos ossos. A vitamina D aumenta a absorção de cálcio no intestino junto com o paratormônio e é justamente isso aí que vai equilibrar justamente a calcemia do indivíduo. Nem tanto, nem tão pouco. Trabalham de forma antagônica, calcitonina e paratormônio, ok? Olha só, questão de genética. E uma questão de genética, distrofia muscular de Duchenne, a questão 5. A distrofia muscular de Duchenne é uma herança ligada ao sexo, herança do cromossomo X, né? E ela é recessiva. Bom, uma herança ligada ao sexo, os genes estão localizados no braço do X sem homologia com Y. O que quer dizer o seguinte, como o homem só tem um cromossomo X, ele só vai ter um dos genes, né? Um dos alelos. A mulher vai ter 2. E o que acontece? Se ela é recessiva, a mulher pode ser o quê? Heterozigota, para distrofia muscular de Duchenne. Ela pode ser Dzão, Dzinho. O homem, ele, se for assim, ele vai ser o quê? Normal. Mulher normal, homem normal. Só que ela é o quê? Heterozigota. No caso de ter um filho, olha só, o filho pode nascer normal, ó, menino pode ser Dzão Y, ou ele pode ser Dzinho Y, ok? Nasceu uma mulher aqui com distrofia, não dá. Um X da mãe, um X do pai. O pai só tem o X dominante, né, com o gene dominante. Então, ela é recessiva. Então, veja só, para uma mulher nascer com distrofia muscular de Duchenne, o pai tem que ser também portador do alelo recessivo, só que ele vai ter o quê? A doença. E o que é que diz na questão? A distrofia muscular de Duchenne, o indivíduo começa a manifestar os problemas dela de 3 a 5 anos e, no máximo, chega aos 20 anos. Com todos os cuidados, com o maior problema. Não vai conseguir se reproduzir, o indivíduo vai ter problemas seríssimos, ele vai ter uma atrofia muscular muito grande. Né? É tanto que atinge pulmões, né? No caso, a musculatura respiratória, diafragma, músculo intercostal, musculatura cardíaca. Então, o indivíduo não vai ter como se reproduzir. Então, veja só, para uma mulher ter distrofia muscular de Duchenne, o pai, olha só, ele tem que ser, né, portador do alelo recessivo, ele vai ter a doença. Então, ele tem que passar isso para a mulher e ela tem que ter uma mãe, no mínimo, heterozigota. Então, é por isso que tem uma discrepância na questão. Ele pergunta por que a discrepância na frequência entre homens e mulheres. Então, você tem muito mais homens, por quê? Olha só aqui, esse casal tem distrofia? Não tem. A mulher é normal, o homem também é normal. Mas o filho pode nascer com o quê? Com distrofia, porque é uma herança ligada ao sexo. O filho herda da mãe o X e do pai o quê? O Y. Então, a herança ligada ao sexo, a herança do X, o gene está localizado no cromossomo X. Recessivo. Então, nesse caso aqui, a discrepância vai ser essa. O homem só precisa de um alelo, né, de um gene, para manifestar a característica. A mulher precisa de 2. Então, o pai tinha que fornecer. Nesse caso aqui, o pai não chega à fase reprodutiva saudável, não tem como passar isso para uma filha. Então, a frequência vai ser gigante, né, os homens, e sem presença em mulheres. Ok? Então, galera, um forte abraço. E até mais.